O que é a consciência? A consciência, ela é a posse de si mesmo. A posse de tudo que tem dentro de você. Autoconhecimento completo. E aí, além do autoconhecimento, você tem que conhecer o mundo que está ao seu redor. Identificá-lo muito bem. Entendê-lo muito bem como ele funciona. A partir do entendimento do que é a consciência, você passa a avaliar os níveis de atenção desse conjunto. Começando por uma atenção passiva. A atenção passiva é aquela que te chama a atenção por algo externo, um ruído, um barulho estranho, que você não sabe exatamente o que é, mas ela te atrai. Essa é uma atenção, repito, passiva. A atenção espontânea, ela começa a mexer com as nossas preferências. Ela começa a lidar com o nosso eu de uma forma mais forte. E aí nós passamos a ter as preferências. As preferências de um determinado alimento. A preferência de um determinado filme. A preferência de um determinado programa. Então, a atenção espontânea, ela vai canalizar esse direcionamento para que você possa, de fato, você vai se relacionando, você vai interagindo com esse meio. E aí nós passamos, logo depois, para a atenção voluntária, que já é diferente, já é um outro nível. É aquela que exige esforço, é aquela que exige a tua dedicação de se comprometer com aquilo que você vai querer ter. É você como eu. Então, quando eu passei a entender na minha vida que eu precisava de fato ter uma atenção voluntária, eu tinha que me esforçar para atingir metas, me esforçar para atingir um retorno, você começa a realmente se comprometer, a se envolver com aquilo que você está se propondo fazer. Então aí você vai definir suas metas, como é que você vai chegar na sua meta, você vai escolher seu sonho, e aí você começa a se envolver, a se comprometer com essa ação em si. E aí, quando a gente passa essa etapa inicial de começar a entender e a se conectar com essa atenção e com esta consciência de tudo que está ao redor e de tudo, desse autoconhecimento que você tem sobre você, e essa consciência, isso se eleva de uma forma que vai, repito, te conectar de uma forma muito consistente, muito intensa com aquilo que você está se propondo a fazer. Nessa caminhada, existe então o entrelaçamento e uma fase de amadurecimento desse meio externo que ele vai evoluindo e você que continua evoluindo, porque nós não somos estáticos. O autoconhecimento, ele vai progredindo, ele vai mudando. Que se em um determinado momento da vida a gente não tinha dinheiro, a gente passou a ter dinheiro quando a gente começou a desenvolver um esforço e obter um ganho. Então a cabeça ela vai mudando, os seus desejos vão mudando, as suas vontades vão mudando. Então nessa relação específica que eu estou comentando, essa mudança de comportamento, ela vai te gerar uma mudança de entendimento do mundo que está se transformando na medida que você vai escalando essa progressão. E aí, essa dinâmica da vida, ela vai acontecendo de verdade, de tal forma que você, em determinado momento, você precisa parar,
novamente entender o que está acontecendo e principalmente vamos entrar agora em um outro formato de diálogo. Quem são as pessoas que estão do seu lado? Quem são as pessoas que estão do meu lado? Então não é fácil conviver com conflitos de interesses, porque todas as pessoas elas têm algum tipo de interesse. Às vezes colaborativos, muitas vezes interesses egoístas. E aí você tem que aprender a lidar com as pessoas, porque todas querem conquistar espaços. Você precisa estudar, aprender, lidar, conhecer, adquirir práticas que possam te promover no seu crescimento e dentro do meio profissional que você esteja. Então, são aprendizados da consciência da vida, da atenção que a vida nos permite, dos relacionamentos, de entender quem são as pessoas que de fato poderão estar contribuindo para o seu crescimento, contribuindo para que você possa, eu possa sempre estar num patamar melhor do que o anterior. E aí, lógico, existirão os conflitos. Por que conflitos? Porque existirão interesses divergentes e disputas. Então poderá ter do seu lado uma pessoa que não quer te ajudar, que não vai te ajudar a você crescer. Porque o espaço que talvez você fosse ocupar, ela quer o teu espaço. E aí ela vai disputar com você isso, até que ela consiga talvez te tirar desse espaço e ela tomar posse do que seria o seu espaço. E como que você enfrenta isso? Você enfrenta, primeiro, obtendo dentro de você o que eu considero extremamente importante, porque eu considero isso extremamente importante, que são os valores. As tuas decisões têm que estar fundamentadas em valores. As suas atitudes, elas têm que estar fundamentadas em valores, porque as minhas estão. É assim que eu faço. Eu não estou preocupado se alguém possa pensar isso ou alguém possa pensar aquilo. Não me interessa. Interessa que você tem que ter valores. Em cima dos valores, você pode conquistar tudo aquilo que você puder, que estiver no seu alcance, do braço ou além do braço. Mas vai depender de você, como você vai lidar com isso. Porque tem pessoas que são gananciosas de uma forma diferente, das quais tudo é para ela. Tudo, seja um local melhor, seja um posicionamento melhor, seja um fazer melhor, seja um ganho melhor, e aí ela vai te atropelar, ela vai passar por cima de você. Isso é uma realidade. E você vai encontrar isso muito, porque eu encontrei ao longo da minha vida. Muito. E aí o que você faz? Às vezes, você pode ter tido um carinho enorme, uma amizade maravilhosa com uma pessoa que estava do teu lado. E depois você descobriu que ela era exatamente isso que eu acabei de falar para você. Então a decepção vai acontecer. Não tenha dúvida. Vai acontecer. E aí, o que você vai fazer? Segue a vida, segue o jogo. Não se prenda a esse tipo de pessoa. Deixa ela seguir o seu caminho. Se ela é perniciosa, se ela é falsa, se ela é ou qualquer adjetivo que você julgue, mas que você vê que ela não vale a pena estar perto de você, conviva, se tiver que conviver com ela. Mas saiba que você é totalmente diferente dela. E a partir daí você manter essa separação. Às vezes você está de corpo presente, mas a tua alma não está ali. Está em outro local muito melhor. Mas às vezes é necessário estar. Já passei diversas vezes por isso. Tive que fazer diversas escolhas na minha vida. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu posso lhe garantir que eu sou extremamente feliz com as decisões que eu tomei. Tem decisões que não são suas, são de outros.
se os outros tomaram determinadas decisões que tenham tomado. Mas o importante é que você tenha consciência de que você sempre teve uma conduta que te levou a ter a percepção de que você está bem consigo. E eu costumo dizer, me perdoem os que discordarem, mas até assassino coloca o travesseiro para dormir. Até mau caráter coloca travesseiro para dormir. Não tem a menor dúvida disso. Penso eu dessa forma. Então, o que mais interessa do que isso, repito, é você consigo, sou eu comigo. Porque a partir do momento que você tem os parâmetros de valores de vida, de consciência, de sabedoria, a tua vida, ela passa a ter um significado. Você com seus entes, eu com meus entes, é espetacular, é diferente. Porque nem tudo é poder, nem tudo é dinheiro. Dinheiro é importante, não tenho dúvida, é importante. Poder é importante em uma certa medida, porque às vezes estão correlacionados, às vezes é. Mas isso não pode ser a mola mestra da sua família, de você, não pode ser. E aí, novamente, repito, cabe a você saber como identificar todas essas questões e entender o quanto você tem que, como você tem que lidar com essas relações complexas. Mas que você saiba que um dia está após o outro. E aí cabe a você identificar oportunidades, se valorizar, se dedicar, buscar outros caminhos, porque às vezes te tiraram alguns caminhos, algumas oportunidades. Você vai buscar outras. E aí você vai conduzindo a sua vida, como eu conduzi a minha vida, da forma mais maravilhosa, mais consciente, com maior atenção possível. E a vida seguirá. Tem pessoas que têm o prazer de estar viajando para postar suas viagens. Eu respeito. Mas será que isso não machuca talvez outras pessoas que não possam estar viajando? Seja para A, B, C, D, E, F, os lugares aí, seja no Brasil, seja no seu estado, seja na sua cidade, seja no exterior. Será que isso não machuca aquele que não tem dinheiro para fazer algo parecido com isso? Será que precisa estar, de fato, demonstrando glamour? Será que não tem pessoas que talvez se incomodem com isso? Mas não tenha dúvida, tem pessoas que gostam de viver isso, de viver neste meio, de viver nesse modelo, de curtir isso daí sempre. Tudo bem. Eu penso um pouco diferente. Talvez pela minha geração, pensar diferente. Talvez pelo fato de que a verdadeira vida, o verdadeiro valor das coisas não estejam necessariamente associados a isso. Mas, na verdade, a um relacionamento de pessoas que tenham consistência, que tenham valor, que tenham substância, que tenham toque verdadeiro. Não a fantasia da imagem. Não a ilusão do que estar para ganhar alguma coisa em cima de alguma coisa. Então, a relação entre as pessoas, nessa questão do mostrar, do se pousar o tempo todo, às vezes denigre um pouco outros. Então, é um ponto de referência a se pensar. E aí, voltamos a nós mesmos. Em que medida nós estamos nos construindo como autoconhecimento ao longo da nossa trajetória?
E como nós estamos sabendo lidar isso para fora, do lado externo. De que forma? Então, essa relação não é simples, realmente ela é muito difícil. Mas essa simbiose de tudo que se mistura nessa panela da vida, que é gigantesca, ela pode te trazer questionamentos e reflexões que te conduzam a mudanças de conduta. Então estou aqui apenas para te falar que eu estou sempre me transformando. Eu gostaria, acho interessante, que você também pensasse sobre isso. Se transforme em uma pessoa melhor. O que eu estou fazendo para ser melhor? Não apenas eu como pessoa, mas o que está ao redor de mim. A sociedade que está à minha volta. Como que nós vamos valorizar o próximo? Como que nós vamos cuidar do próximo? Adianta eu estar perto de algo fantástico e saber que tem pessoas que estão passando necessidade? O que resolve isso? Se usar de dinheiro de qualquer forma. Se usar as coisas de qualquer forma. Então a consciência, ela tem que estar muito conectada com tudo. Consigo no crescimento e ao redor para que cresça junto. Você sozinho não conseguirá mudar tudo, mas você pode fazer parte da mudança. Essa mudança depende também de você, como depende de mim. Acredite, tudo depende de cada um nesse esforço da mudança, e aí vem o lado da sabedoria que nos faz entender desse conjunto inteiro, nas discussões, que não adianta você ser só você. Você faz parte de um conjunto. Então tem que parar de olhar só para o que está aqui, para o umbiguinho. Tem que olhar para o maior. Tem que pensar no maior. Então, muitos cuidam das informações para que eles primeiro ganhem o que for possível. Cresçam o que for possível. E cresçam de forma diferente. Mas não compartilham determinados aprendizados e conhecimentos, informações e questões que possam agregar, às vezes, aqueles que estão perto. E aí você vai diferenciar aqueles que são os egoístas e aqueles que podem crescer, que sabem e podem crescer em conjunto com outros. Pode ser uma questão de afinidades? Pode. Pode ser uma questão de perfil, de conduta, do eu. Então o ser humano, ele tem diversas qualidades. Cabe você identificar como são e quem realmente o são, para saber aqueles que vale realmente você estar a pena. Vale a pena de estar perto de você. Fica a minha mensagem para você. A reflexão sobre as pessoas que estão ao seu redor, a consciência do autoconhecimento e a consciência que tudo que está ali perto de você, pessoas e coisas, para que você possa, de fato, passar por um crescimento ao longo da sua vida que te traga um ser humano melhor, que te faça um ser humano digno do que teus pais provavelmente passaram para você, como os meus passaram para mim. Acredite nisso. Isso faz muita diferença para quem quer construir uma sociedade melhor.